Então, o tema da aula de hoje é análise e avaliação do programa. Falamos de agenda pública, né, de um estado de coisas que se traz a necessidade de resolver um problema social que chega no sistema político. O sistema político vai fazer uma agenda em cinco passos, né, implementar essa agenda, executar a obra, e falando aqui da transposição do Rio São Francisco como exemplo da aula anterior, né, nós agora vamos fazer, né, no terceiro momento, agenda, implementação da agenda e agora análise e avaliação do programa. Em relação à análise e avaliação do programa, nós temos que ter em mente que, após o estado de necessidade de uma oportunidade política de se resolver a questão da água, que foi o que aconteceu, dos 5 passos para se montar a agenda e a implementação do programa, efetivamente fazer as canaletas no rio, os afluentes, né, a distribuição, as cisternas, as questões que envolvem as questões políticas locais, federais, etc. e tal, a água chega para o sertanejo, chega para o nordestino, chega para o nortista, chega para as regiões em volta do rio, né, do grande rio, do velho Chico, né, como podemos dizer aí, de acordo com a literatura, né, o São Francisco, né, conhecido como velho Chico, vem aí agora, né, com o governo federal finalizando uma obra iniciada no governo anterior, vem aí trazer, como foi dito aí no chat, né, numa outra conversa, mas trazer uma bênção aí para este povo, né, que precisam... tá aqui, uma bênção para este povo que precisa da água. Este povo que é o nosso povo, nós precisamos da água, né? Todos nós precisamos da água, né? Água é vida, muito bem colocado, inclusive, pelo colega na aula de ontem. Bom, então, o tema da aula de hoje é análise e avaliação do programa. Está pronto, né? Está pronto, está chegando a água. Vamos fazer uma análise, vamos avaliar este programa político, esta agenda. Isso é o que nós vamos fazer agora. E aí, né, eu trago 3 momentos para essa análise, né? Nós temos que compreender, né, essa análise do programa do ponto de vista de 3 momentos. O primeiro momento, eu vou falar os conceitos e vou exemplificá-los, todos eles, como a gente costuma fazer. O primeiro momento para avaliação do programa é a eficácia. O segundo momento para avaliação é a eficiência. E o terceiro momento para avaliação é a efetividade. Mas antes disso, né? Vamos lá. Antes disso, olha só. A grande... vamos lá. Após a implementação, após a implementação do programa, né? Então temos que fazer essa avaliação destes 3 pontos de vista, né? Então, por análise, a palavra análise, entende-se o estudo da configuração institucional, né? O que é configuração institucional? A configuração da instituição, né? A configuração daquilo que a agenda propôs, os objetivos da agenda. Então eu tenho uma agenda que propõe fazer a transposição do Rio, agora da análise da avaliação institucional, que é a junção entre governo federal, estadual, municipal e os tecnocratas, dessa junção, dessa configuração institucional e dos traços constitutivos da política, a política que implementou o programa. Então é deste ponto de vista que nós fazemos uma análise. Visa-se, por meio dela, identificar os principais elementos caracterizadores da política e de suas possíveis correlações com o êxito ou o fracasso do programa. Então, eu vou analisar o êxito ou fracasso do programa, analisando determinados aspectos, determinados pontos de visão, pontos de vista, dentro dessa configuração institucional. Para que serve? Para que serviu? Serviu, não serviu? E aí vem os 3 pontos que eu acabei de falar: eficácia, eficiência e efetividade. Assim eu vou fazer a análise e avaliação do programa. Bom, então 3 formas de avaliação de políticas, né?
dessas políticas públicas. 3 formas. Primeira forma, do ponto de vista da eficácia. Por avaliação de eficácia, entende-se a relação entre os objetivos e os instrumentos explícitos de um programa e seus resultados efetivos. Então, por avaliação de eficácia, eu entendo que existe uma relação entre o objetivo final e os instrumentos que foram utilizados neste programa para se atingir o objetivo final, os seus resultados efetivos, né? Então, por eficácia, eu pergunto, feita uma agenda, criado um programa, implementado o programa, e agora ao final atingimos o objetivo? Sim ou não? Essa é a pergunta. Esta pergunta está relacionada à avaliação de eficácia. Então, a primeira análise, a primeira avaliação do programa é a eficácia. Foi eficaz? Houve eficácia na agenda, na política pública? A política pública eficaz? Depois eu vou dar um exemplo de não eficácia, né? Por enquanto nós estamos na eficácia da transposição do Rio São Francisco, né? Nós estamos também na eficácia do combate à Covid-19. Houve eficácia no Brasil, houve eficácia, embora exista uma grande inflação, existam outros problemas relacionados ao combustível, mas nós temos que ficar atento à geopolítica. O problema brasileiro, né, não é um problema brasileiro, né? Hoje chove no deserto e a culpa é do governo brasileiro. A culpa é do Bolsonaro. Faz frio de menos 14 graus na Sibéria e a culpa é do Bolsonaro. Não é assim que o pessoal fala, não é? E não é bem isso, né? Então, voltando aqui à questão da eficácia, por avaliação de eficácia, entende-se essa relação, né, com o objetivo final. Então, a agenda atingiu o seu objetivo ou não atingiu. Então, houve eficácia ou não houve eficácia na implementação do programa. Número 2, avaliação de eficiência. Eficácia, número 1. Eficiência, número 2. O que é eficiência? O que é eficiência? Busca verificar a relação entre o esforço empregado na implementação e os resultados alcançados. Ou seja, a melhor relação custo-benefício é eficiência, não é? Eu posso ter um projeto de governo, eu posso ter um plano de governo, uma agenda de governo, aí eu implemento essa agenda. E na prática não traz benefício. Na prática tem um custo muito elevado e o benefício final, o resultado final não compensa para a população. E eu falei isso no vídeo lá da Petrobras. Quem assistiu o vídeo da Petrobras, né? Petrobras e o Estado desenvolvimentista. Ora, a Petrobras, quando dá lucro para os seus para cerca de 40% dos acionistas, né, que são minoritários, um conjunto de minorias, né, que formam 40% da Petrobras, juntamente com o governo que vem como acionista majoritário. Então, tem o governo sendo acionista majoritário e os diversos outros acionistas minoritários. Estes lucram quando tem lucro. Agora, quando existe o prejuízo, aí a população é que paga o prejuízo. Eu pago o prejuízo e vocês pagam o prejuízo. Como? Nós pagamos o prejuízo por conta de que o maior acionista é o governo. Então, o governo, como maior acionista, paga o prejuízo. Se tem prejuízo, nós pagamos o prejuízo. Se tem lucro, nós não ganhamos o lucro. Nós não lucramos porque não somos acionistas e não temos nenhum benefício. Basta observar o preço do combustível. Qual é o benefício que nós temos? Nenhum. Absolutamente nada. Então, do ponto de vista da eficiência, se tivermos uma agenda de energia para o nosso país, que envolve a Petrobras, pré-sal, como já teve, políticas de crescimento da empresa, e etc e tal, do ponto de vista da eficiência, que busca verificar a relação entre o esforço empregado do povo, né, do governo, na implementação e os resultados alcançados. Quais são os resultados alcançados? Lucro de 30% a 40%, o maior lucro das petroleiras aí do mundo inteiro é da Petrobras. A Petrobras lucra mais que todas,
Mas qual é o benefício? Em relação ao custo-benefício? O custo agora ficou baixo, né? Porque agora lucra, não tem nem custo mais. Mas o benefício é zero. O que nós estamos ganhando com a Petrobras? Nada. Não estamos ganhando nada. Eletrobras piorou. A Eletrobras que está para ser vendida aí, né? Os Correios, né? Então, a ineficiência do Correio, né? Ela chega a ser gritante a ponto de que uma empresa particular como a outra aí, que eu esqueci o nome agora, Mercado Pago. Você compra hoje, 2 dias, recebe a mercadoria bem embalada, né? Embalagem bonita, com toda aquela propaganda. Um dia chega de carro, um dia chega de moto, um dia chega de Uber, mas sempre chega e chega rápido. Você pode comprar, que é garantido. O correio é 6, 7 dias, né? O cara chega chutando o seu portão, batendo com força, gritando, buzina 200 vezes. Aí se você não atende rápido, ele vai embora, aí você tem que ficar ligando, correndo atrás. É assim a estatal. A eficiência, o custo-benefício não compensa de determinadas empresas. Uma delas é os Correios, a outra é essa aí, Petrobras e Eletrobras. Eletrobras não tem dinheiro para investir na Eletrobras. De quem seria o dinheiro se houver um investimento? Do povo, né? Tira o sangue do povo através dos impostos, né? E aí investe na Eletrobras. Aí cria-se uma mega empresa, né? E aí ela começa a lucrar. E aí, nós lucramos? Nós recebemos alguma coisa? Algum benefício? Então, do ponto de vista da eficiência, que é a segunda forma de análise e avaliação do programa, temos que ver o custo-benefício. Custa quanto? Beneficia em quanto? Né? Custa... Eu não estou conseguindo achar um exemplo de empresa benéfica, de alguma estatal benéfica. Não sou contra as estatais não, embora pareça, né, pelo que eu acabei de falar, mas, né, o custo-benefício muitas vezes não compensa, e aí não temos a eficiência no programa. Por quê? Né? O programa não sendo eficiente, não beneficiando a população, não há por que se falar em manter determinadas situações, determinados programas. Né? Vamos falar de um programa de saúde, por exemplo. Vacinação, não contra a Covid, mas a vacinação anterior, aquelas vacinações, aqueles programas de vacina anteriores que existiam que sempre existiram no nosso país, sarampo, rubéola, gripe, né? Gripe aviária, que mais? São programas que têm eficácia, que atingiram o seu objetivo, embora o número de vacinação não seja tão grande quanto da Covid, mas houve sim uma eficácia nesses programas. Número 1. Eficiência, houve erradicação de algumas doenças, né? Totalmente. Salvo engano, o sarampo é uma delas, não é? Que me parece que por conta da vacinação houve, né? Não 100%, mas quase que uma erradicação, né? Desta questão de saúde pública. Então, eficácia e eficiência. Pronto, tá aí análise e avaliação de programa do ponto de vista da eficácia e da eficiência. Por último, por fim, temos a avaliação de efetividade. Anotem aí, efetividade. Primeiro, eficácia. Segundo, eficiência. E terceiro, efetividade. Primeiro, eficácia em relação aos objetivos da agenda. Segundo, eficiência em relação ao custo-benefício. E terceiro, efetividade. O que é efetividade? A efetividade verifica a relação entre o programa, a agenda, o programa, não é? E seus impactos, resultados na sociedade. O sucesso ou fracasso na mudança das condições de vida. O professor parece com o segundo. Parece, mas não é. O segundo é custo-benefício. Estamos falando do segundo de números. Custou a transposição do Rio São Francisco, salvo engano, não tenho certeza, é um número chutado aqui pelo que eu ouvi da mídia. Salvo engano, custou 150 bilhões. Né? Então, em relação ao custo, 150 bilhões. Em relação ao benefício, tem que ver se vai trazer um benefício de 150 bilhões ou mais. Né? Eficiência,
do ponto de vista do programa custo-benefício, do ponto de vista da eficiência, né? A eficácia é atingir o objetivo, foi atingido o objetivo, né? Dentro do que foi proposto. A eficiência é o custo-benefício, vamos ver isso ao longo de pouco tempo. Agora, do ponto da efetividade, já tivemos um depoimento ontem aqui na aula, né? Falando sobre os impactos, os resultados, o sucesso do programa a ponto de mudar as condições de vida da sociedade. Isso é que interessa, isso é que é importante, esse é o objetivo quando se constrói a agenda pública, a agenda política, baseado no estado de coisas, né? No estado de coisas que temos aí um problema social a ser resolvido. Qual é o problema social? A falta d'água no sertão, no Nordeste, né? No Norte e Nordeste. Então, com a transposição, temos a eficácia da agenda, a eficiência da agenda e a efetividade da agenda. E a efetividade é essa avaliação final da mudança na vida das pessoas. Se a Petrobras conseguisse reduzir o preço do combustível para a sociedade, para a população, já que o governo é o principal acionista majoritário, deveria, né, fazer um controle aí através de uma agenda pública, de uma agenda política. Ah, professor, mas não pode. Como que não pode? Como que não pode? Se é quem manda, se é majoritário, se não é? Se é a sociedade. Então é para isso que existe o estado de coisas, né? O estado de coisas, neste caso aí, existe uma crise energética, existe uma crise em relação aos combustíveis. Da onde surge o estado de coisas? 3 momentos: crise ou catástrofe, movimento de atores sociais e terceiro, a oportunidade política. Neste caso do combustível, há uma crise em cima dos combustíveis, né? Ah, mas essa crise é mundial. Os defensores do governo falam isso. Essa crise é mundial. Todo lugar está assim. Olha só, lá nos Estados Unidos é X, lá na Inglaterra é Y. Não importa. Eles que criam a agenda deles. Cada um que cria a sua agenda. Então aqui nós temos um estado de coisas provocado por uma crise de combustíveis. Um valor exorbitante para um povo que não ganha tanto quanto, né, se cobra aí. Né? E aí existem vários fatores. Nós vamos construir a agenda. Qual é a agenda, pessoal? Primeira coisa é enumerar todos os problemas. Da onde vem e para onde vai. Aí vem PIS, COFINS, ICMS, tudo que incide no combustível. Né? Aí depois cria-se a legislação, aí depois chama-se políticos e tecnólogos. Olha só que a importância dessa terceira fase de chamar os políticos tradicionais, governadores, que não estão querendo abrir mão da receita do ICMS. Olha que absurdo isso. Né? Rio de Janeiro, 35% o ICMS. No Acre, acho que é 35%, não sei. Não é? Teve um aluno que falou aí, onde ele mora, 29% a 27%. Aqui no Distrito Federal, 27%, né? 27% aqui. E aí existe uma lei aprovada, né, para reduzir 1% ao ano até chegar em 25% e parar em 25%. Acho que é isso aqui. Né? Então, essa terceira fase que envolve a segunda fase envolve a legislação. A terceira, a junção de tecnocratas com políticos. Aí depois vem quem vai fazer o programa, a agenda, depois quem vai financiar. Né? Tudo isso dentro do assunto de agenda que nós tratamos ontem. Né? Então, dentro da análise e avaliação do programa, para finalizar estes 3 pontos, temos aí eficácia, eficiência e efetividade. É efetivo quando há uma mudança das condições de vida da população. É isso. A grande dificuldade para... Pois não, vamos lá. Desculpe interromper, mas está ligado no mesmo assunto também. Sim, claro. Essa semana eu vi uma reportagem sobre o governo de São Paulo tirando o pessoal da Cracolândia, né, os moradores. Esse é um problema. A questão da eficiência não executa, não entra nesse contexto aí, porque eles tiram de um lugar, vão para outro e acaba continuando, né? Do ponto de vista, acredito, da Cracolândia, a efetividade, né? Porque assim, olha só, você tocou num ponto assim
100%, né? Eu gosto desses exemplos, eu gosto do exemplo da atualidade, da vigência, que vigora, que está aí, né? Para nós podermos clarear a teoria com a prática. Para clarear a teoria com a prática, nada melhor do que pegar esse exemplo da Cracolândia. Tem um problema ali, tem vários problemas ali, né? Então, vários problemas sociais envolvendo diversos dependentes químicos, pessoas doentes e pessoas envolvidas com a criminalidade, com a marginalidade. Existe o tráfico de entorpecentes no local, existe a polícia fazendo uma segurança no local sem poder atuar, ou podendo atuar, mas prevaricando. Será que está prevaricando ou não? Né? Então tem que haver, existe todo um estudo para trabalhar essa questão. A polícia atua, não atua, parte para cima, não parte para cima, vai em cima, confunde o usuário com o traficante, tem toda essa problemática aí. E aí temos aí uma crise de segurança pública aliada a uma crise de saúde. Mais uma crise de saúde do que de segurança pública. Mais uma crise de saúde. Dentro dessa crise de saúde, temos que fazer uma agenda para trabalhar a questão da Cracolândia. E poucas pessoas têm coragem de trabalhar essa agenda. Eita, o problema. Porque como eu vou prender os doentes, como eu vou atacar o crime que atua ali naquele local, ao mesmo tempo expor a polícia militar, porque também são outros trabalhadores que vão ter que enfrentar ali o tráfico ali, o crime ali, e não é fácil. Então existe toda uma problemática. Primeiro momento da agenda, fazer um levantamento de todas essas informações, através da polícia civil, militar, através de estudos, assistentes sociais, não é? Aqueles que vão parar nos hospitais da redondeza, né? Ali tem informações, né? Então todas as informações são levantadas no primeiro momento. Aí vem a legislação, que é o segundo momento. A própria legislação de entorpecentes, que reconhece o usuário como um doente e aplica pena de advertência. Olha a pena, nenhuma, zero. Ah, vai prender? Não prende. Não pode mais fazer internação compulsória, a lei não permite. A promotoria vai em cima e fala que não, só se quiser tratamento. Olha o problema. Problema de legislação. Aí depois eu chamo os políticos e os tecnocratas, políticos locais, políticos federais e os tecnocratas para resolverem a questão, dar saídas. Aí depois vem a viabilidade técnica, tem ou não tem? Aí eu parto para implementar o programa e quem vai financiar esse programa. Pronto, minha agenda está completa. Com a agenda completa, aí feito a questão, tirar o pessoal de um local para o outro, mas isso não resolve. Então, do ponto de vista da eficácia, não passou pela eficácia da agenda. A agenda não é eficaz. A agenda nem sequer é eficaz no primeiro momento. Né? Vamos supor que a agenda fosse eficaz e resolvesse a questão, de certa forma, do ponto de vista do planejamento, do primeiro resultado, do resultado efetivo, objetivo, a eficácia. Conseguimos transportar de um local para o outro, estamos conseguindo tratar. Eficiência, vamos ver se a agenda é eficiente, né? Aí vamos analisar custo-benefício, né? O que se gastou e o que se resolveu com essa questão, né? Do ponto de vista da eficiência. Aí o colega aí falou agora de efetividade, né? Que é o último, né? Que é a finalização. Por fim, a avaliação de efetividade verifica a relação entre o programa, a agenda, né, e os seus impactos e resultados, o sucesso ou fracasso na mudança das condições de vida. Essa questão da Cracolândia nunca teve efetividade. Nunca teve efetividade. Efetividade zero, porque não consegue fazer uma mudança nas condições de vida do principal objetivo do programa, que é resolver o problema da aglomeração dos usuários de entorpecentes, juntamente com os traficantes locais, que é chamado de Cracolândia, né? Ou terra do crack. Não existe uma Cracolândia, concorda? Existe aquele povo aglomerado no local que mudou para a Praça da Liberdade, que mudou para outro local, e eles vão fazendo essas mudanças. Então não é efetivo o programa. O programa não resolve. Talvez mude quando muda os moradores, quando muda a Cracolândia para um outro local, aquele local que ficou limpo, aí pode ser que do ponto de vista dessa comunidade que ficou, pode ser que houve uma mudança de vida para esta comunidade, e nessa mudança de vida para essa comunidade, então eu posso falar de efetividade para este povo só. Mas o problema não é esse. A agenda não é criada para isso.
A agenda é criada para resolver o problema dos usuários de entorpecentes, juntamente à questão do tráfico, da polícia, da segurança pública, da saúde pública, de uma maneira geral, mas envolvendo os usuários do entorpecente. E aí o pessoal fala de crack, mas ali, né, se usa de tudo. Mas o crack é a pior droga envolvida na questão. Então, portanto, é a Cracolândia, e do ponto de vista da efetividade, não há efetividade na agenda. Se houve uma agenda, se há uma agenda, a agenda não é efetiva, não é eficiente. Talvez, do ponto de vista da eficácia da implementação do programa, talvez eles tenham conseguido colocar em prática, né? Mas tiraram de um local o problema e colocaram para outro local o problema. Então, realmente é um programa que não deu certo, não está dando certo. Tranquilo? É isso. Bom, e a grande dificuldade para se avaliar uma política pública é conseguir estabelecer as relações causais entre os fenômenos. O que são relações causais, né? A causa do fenômeno. Qual é a causa principal? Utilizar entorpecentes. E a partir de que momento eu utilizo entorpecentes? A partir do momento que eu compro do traficante? Não. Existem problemas mais profundos relacionados à questão do uso de drogas, né? E nem sempre começa no crack, né? Começa muitas vezes com a briga de família, de casal, o marido que sai de casa vai morar na rua, ou a esposa, ou o filho, ou envolvimentos com a marginalidade, bebidas, né? Aí parte para de drogas leves para moderadas, e para médias, e para pesadas, né? Então, essa causa inicial, que não se inicia utilizando entorpecentes pura e simplesmente. Eu vou morar na rua, vou morar na rua, eu vou usar entorpecentes e tá tudo certo, vou morar na Cracolândia. Não é assim, não começa assim, né? Existem causas mais profundas que devem ser estudadas lá na agenda, no número 1, no primeiro passo, até chegarmos nessa avaliação final. Então, o mais difícil é avaliar isso, né? Isolar as variáveis corretas e identificar qual foi o resultado, né? Se foi exatamente pela ação da agenda, que ele deixou de usar droga e agora está em casa ou em tratamento, ou se ele deixou as drogas por algum outro motivo, né? A polícia pegou, prendeu, houve agressão entre eles, houve uma causa-morte em relação a brigas de ponto, de uso de drogas, etc. Então, o que causou a mudança social? Foi a agenda ou foi outros motivos que a agenda na implementação do programa acabaram provocando, ocasionando, e, portanto, não foi a agenda que resolveu o problema? Temos essa questão para avaliar. Se nós tivermos condições de isolar, né, as características, as causas e os fenômenos da agenda, e nós temos, obviamente que tem, né? E aí faremos a análise do ponto de vista da eficácia, da eficiência e da efetividade.